Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava
balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro
significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, o velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente, mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado. Ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou
trás. Balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. Os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio.
isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever
propósito tenha desbotado. Ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso
faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. Olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, o velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho. O velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha
tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado seus sonhos. Ele olhou para trás. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele menino não eram os de uma pessoa comum do mundo. O olhar limpo e perspicaz daquele menino estava me fazendo lembrar de fatos que eu havia escondido. Aquele menino balançava a cabeça negativamente sobre um futuro incerto. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, o menino faz outro teste novamente. O menino faz outro teste novamente. Mesmo que o significado tenha sido perdido, mesmo que o significado tenha sido perdido, isso faz parte do trabalho de encontrar um propósito próprio. Isso faz parte. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, os olhos daquele velho estavam se tornando os de uma pessoa comum do mundo. O olhar brilhante daquele velho na escuridão estava me fazendo relembrar verdades que eu havia escondido. Aquele velho balançava a cabeça com nojo sobre um passado irracional. Os olhos de um menino, os olhos de um velho, o velho tira o dever de casa novamente. O velho tira o dever de casa novamente. Mesmo que o propósito tenha desbotado, mesmo que o propósito tenha desbotado, ele olhou para trás, para a sua juventude, onde ele havia abandonado os seus sonhos.
olhou para trás.